Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do Zil, seção 2.3, exercício número 10. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 24, ache a solução geral da equação diferencial dada, dê o maior intervalo i, sobre o qual a solução geral está definida. Determine se há termos transientes na solução geral. Y' é igual a 2y mais x² mais 5. Bom, podemos observar aqui que essa equação diferencial pode ser escrita aí na forma da equação aí padrão de uma equação diferencial linear. Porque temos a primeira derivada e temos a função y aqui na primeira potência. E aqui só função de x. Então, reescrevendo numa forma padrão de uma equação diferencial linear, que é y' mais uma função p de x que multiplica y igual a uma função q de x, a gente reescreve essa equação como y', esse 2y passa para lá como menos 2y, e desse lado fica o x² mais 5. Então, podemos identificar aí que o menos 2 é a função p de x e o x² mais 5 seria uma função q de x lá. Então, a partir da função p de x, a gente acha o chamado fator integrante. Então, o fator integrante é e elevado à integral de p de x dx. Então, temos aí que o fator integrante m de x vai ser e elevado à integral. O p de x a gente achou menos 2. Então, fica a integral de menos 2 dx. Então, isso vai ser igual a e elevado à integral de menos 2 dx dá menos 2x. Esse é o fator integrante. Não tem nada para simplificar. Tendo achado o fator integrante, a gente pega ele e multiplica todos os termos da equação diferencial por ele. Então, vai ficar y' vezes o fator integrante, e elevado a menos 2x. Aí vamos ter menos 2 vezes y vezes e elevado a menos 2x igual, do outro lado, x² mais 5 vezes o e elevado a menos 2x. Tá? Então, aqui desse lado, a gente tem aqui o resultado da derivada de um produto. Tá? A derivada de um produto entre quem? Entre a variável. Quem é a variável? É y. Tá? Então, a gente vai colocar a variável y e o fator integrante, e de menos 2x. Sempre vai acontecer dessa forma. Tá? Por quê? Voltando aqui, ó, a gente tem derivada do primeiro, y'. Copia o segundo, e de menos 2x. Aí, mais copia a primeira função, y. Derivada da segunda. Derivada de e de menos 2x é e de menos 2x, que é ele mesmo, vezes a derivada do expoente, que dá menos 2, vezes menos 2. Então, desse lado aqui da equação diferencial linear, sempre vamos cair nessa condição aqui, que é a derivada do produto entre a variável e o fator integrante. Desse lado, sobra aí x² mais 5 vezes e elevado a menos 2x. Tá? Para resolver aí agora, a gente aplica a integral dos dois lados. Então, a gente vai ter integral da derivada em relação a x do produto y e elevado a menos 2x, integral em dx, igual a integral de x² mais 5 e elevado a menos 2x, integral em dx. Tá? Aqui a gente tem a integral da derivada, então simplifica, né? Fica só a própria função que está lá dentro, que é y vezes e de menos 2x, que vai ficar igual a integral. Aqui a gente vai ter que resolver integral por partes, fica x² mais 5 vezes e elevado a menos 2x dx. Tá? Então, agora a gente vai fazer essa integral aqui e a gente tem que fazer essa integral por partes. Tá?
Então, vou fazer de forma indefinida. Depois a gente substitui aqui o resultado. Então, para fazer integral por partes, a gente vai chamar aí esse termo aqui que é mais fácil de derivar de u. Então, a gente tem que u é igual a x² mais 5, e ele diminui a potência quando deriva, né? Então, a gente tem que du vai ser derivada de x² dá 2x, derivada de 5 dá 0. Então, vai ser 2x dx. Enquanto a gente vai ter aí que o restante aqui é o dv. Então, a gente tem que dv é igual a e de menos 2x dx. A integral de dv dá v. A integral dessa função aqui, como ali é uma função do primeiro grau, é ele mesmo, a integral da exponencial é ele mesmo, e de 2x, dividido pelo valor que acompanha o x, que nesse caso é menos 2, tá? Não posso esquecer desse termo aqui, ou aplica uma regra da substituição, que não é necessário aqui. Então, o que a gente está calculando aqui, ó, que é essa integral, a gente tinha lá a integral u vezes v, agora a gente vai escrever essa integral como sendo u. A gente tinha u dv, né? Agora a gente vai escrever u, que é x² mais 5, vezes v, que é e de menos 2x dividido por menos 2, menos a integral de v du. Então, a gente tem aqui e de menos 2x sobre menos 2 vezes o du. O du é 2x dx. Tá? Então, reescrevendo aí essa integral, tá? A gente vai ter aqui esse menos, pode vir para cá, fica menos x² mais 5 vezes e de menos 2x, tudo dividido por 2, esse primeiro termo, que esse 2 simplifica com esse menos fica com mais a integral, aí, vou escrever aqui o x primeiro, e de menos 2x dx. Agora aqui, a gente tem que fazer uma nova integral por partes, para essa integral, onde a gente vai ter que u é o x, então a gente tem du é dx, e aqui, novamente, esse termo vai ser o novo dv. Então, dv é igual a e de menos 2x dx, integral de dv da v, e aqui a integral que a gente já viu ali em cima, e de menos 2x sobre menos 2. Então, a gente vai ter o resultado aqui dessa integral, né? Como sendo menos x² mais 5 e de menos 2x dividido por 2. Aí aqui mais, agora a gente abre um colchete e vai aplicar partes para essa integral, que vai ser o quê? Mesma regra, u, que é x, vezes o v, que é e de menos 2x sobre menos 2, menos a integral, tá, de v, que é e de menos 2x sobre menos 2, vezes o du. E o du agora é dx. E fecha o colchete. Então, a gente vai ter aí, reescrevendo, menos x² mais 5 vezes e de menos 2x dividido por 2. Aí, aqui com esse menos, vem o mais aqui, fica menos x e de menos 2x dividido por 2. Aí aqui, esse menos com menos vira mais, né? Vamos ter mais aqui, meio, esse meio vem para fora da integral. A integral de e de menos 2x dx é essa integral aqui, que fica e de menos 2x sobre o menos 2. Mais uma constante que eu fiz aí de forma indefinida. Então, esse resultado da integral aqui é todo esse resultado daqui. Então, voltando aqui para a equação diferencial, vamos poder escrever que e de menos 2x é igual a tudo isso daqui, ou seja, menos x² aí, mais 5 vezes e de menos 2x dividido por 2, menos x e
de menos 2x dividido por 2. E aqui, menos com mais fica menos. 2 vezes 2, 4. Fica e de menos 2x sobre 4. Tá? Mais uma constante. Então, agora esse termo do e de e menos 2x passa para lá dividindo. A gente fica com y igual. Nesse primeiro termo, corta aqui. A gente pode separar aqui as frações, né? Vai ter menos x² sobre 2 nesse primeiro termo. Aqui esse menos distribui aqui, fica menos 5 sobre 2. E o e de menos 2x cortou. Nesse termo, o e de menos 2x cortou, fica menos x sobre 2. Nesse termo, o termo de e de menos 2x corta, fica menos 1/4, mais constante sobre e de menos 2x. Então, podemos escrever que y vai ser igual a menos x² sobre 2, menos x sobre 2. Aí, juntando esses termos aqui, são números constantes, né? A gente vai ter menos, o mínimo múltiplo comum entre eles, 4 e 2 dá 4. Aqui divide por 2 dá 2, vai ficar menos 10, com menos 1, fica com menos 11/4. Ali fica mais a constante, esse e elevado a menos 2x sobe como e elevado a 2x, e essa é a solução aí da equação diferencial. Aí ele pede o intervalo sobre o qual ela está definida, pode ser todos reais, pode ser todos reais, pode ser todos os reais aqui. No fator integrante também não tem nenhuma restrição, pode ser todos os reais. Portanto, o intervalo é todos os reais, ou seja, de menos infinito até mais infinito os valores de x. E termo transiente, né? A gente vai analisar. Esse termo não tem termo transiente, esse termo não tem termo transiente, ou seja, o que é o termo transiente? Quando o x tende ao infinito, tem que ter uma função de x que tende a zero. Esse termo não tem, isso é constante. Esse termo aqui a gente não tem, porque é positivo, né? Quando vai para o infinito, o e vai para o infinito, portanto, não possui termos transientes. Tá. Bom, espero que tenham aí gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês aí em um próximo exercício. Até mais!